Então, entendendo um pouquinho mais do framework, tá? Ele é um framework simples, que ele preconiza 6 passos. Eu tenho até um outro vídeo bem mais animado, que fala um pouco sobre como utilizar esses 6 passos, mas eu vou falar rapidamente aqui para vocês como trabalhar. Então ele pressupõe idealização, interação, aferição, ajustes, predileção e prescrição. Então, pessoal, o primeiro passo diz respeito à idealização da persona, né? É o que mais se acostuma a ver aí na internet, é onde mais tem ferramentas para ajudar vocês a trabalhar, né? Então não vou gastar tanta energia aqui com isso, explicando como fazer. Isso não é tão difícil, vocês vão encontrar bastante material disponível aí na internet. Mas o foco dessa idealização, eu gosto de dizer que é de tornar a persona crível, ou seja, de fazer com que a persona de fato ela seja verdadeira o suficiente para que você consiga humanizar, para que você consiga criar uma empatia, para que você consiga entender as dores e ganhos que essa persona pode vir a ter e quais dessas dores e ganhos estão conectadas ao produto e serviço que você está oferecendo. Então, para tornar essa persona crível, a forma mais comum e mais recorrente é em cima de conhecimento empírico, né? Então eu quero trabalhar com estereótipo padrão de motoqueiro, né? Então eu posso, por exemplo, pensar nas pessoas que dirigem as Harleys nos finais de semana. Tem um estereótipo padrão aí que cada um de vocês vai construir uma imagem mental, e se a gente tivesse aqui a oportunidade de expor essa imagem mental, a gente veria com certeza as várias recorrências, porque esse conhecimento é empírico e o nosso cérebro tem facilidade de memorizar, de criar um modelo mental de perfil para categorização. Então o conhecimento empírico tem sim muito valor, mas é a ferramenta menos embasada cientificamente. Eu posso adicionar, e eu sempre vou fazer isso, a esse conhecimento empírico outras informações. Então, o conhecimento empírico eu vou sempre utilizar, mas eu posso embasar isso com observações, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando um sistema novo de embalagens para um público que eu não conheço também. Não sei, por exemplo, idosos, né? Quais são as dificuldades deles, como eles escolhem esse produto na gôndola. Então eu vou para a farmácia ou eu vou para o supermercado observar como esses idosos se comportam em relação à escolha de um produto através da embalagem. Essa é uma forma simples. Uma outra forma de trabalho é através de entrevistas. Então eu posso trazer uma amostragem desses sujeitos, criar um formulário estruturado ou semi-estruturado, sentar com essa pessoa e conversar com ela sobre os dramas, sobre as dores, sobre os ganhos, sobre as características, sobre as recorrências, sobre o comportamento, ou até perguntas mais indiretas para obter essas informações que eu quero. Eu posso usar dados mais quantitativos também, eu posso usar o Web Analytics, por exemplo, para reformular uma interface. Então, dados de visita, os posts mais visitados, taxa de rejeição, enfim, um monte de informação gratuita, barata e fácil de coletar que a internet me fornece. Eu posso usar pesquisa em bases de dados abertas ou até da própria empresa. Posso utilizar, nesse caso, por exemplo, pesquisa no INPI, posso utilizar pesquisas sobre registro de patente, sim, mas eu posso usar coisas mais relacionadas a perfis mesmo. Então eu posso usar dados do IBGE para determinar meu público, ou por exemplo, se eu já tenho um e-commerce que eu nunca personifiquei nada, mas eu tenho horário de compra, como que ele paga, se é por cartão de crédito, se é por boleto, em que hora, em que dia, em que situação, que combinação de produtos, eu posso utilizar isso com dados da minha própria empresa. Então eu posso pegar uma base aberta, como por exemplo o IBGE, ou eu posso pegar uma base fechada da minha própria empresa. O legal que eu gosto de enfatizar de quando você usa dado fechado da própria empresa é que você tem dados que normalmente a tua concorrente não tem. A tua concorrente não sabe exatamente que horas o teu cliente comprou no teu site. A concorrente não sabe exatamente com que modalidade de pagamento ele está mais acostumado a pagar. Esse dado quem tem é você e a sua empresa. Então você pode utilizar esse dado para se antecipar no mercado e ofertar algo antes do teu concorrente, porque ele não conhece tão a fundo o teu cliente quanto você conhece. Ela funciona muito para recompra. Além disso, dá para fazer etnografia e várias outras abordagens interessantes para validação de persona ou
para criação, nesse caso que a gente está falando, para idealização da persona. Ou seja, eu posso usar isso no futuro para validar, mas eu posso usar para a primeira criação com dados estatísticos. Então, pessoal, sobre o passo 2 aqui, tá? Interação com a persona. A ideia é que você capture dados relacionados à experiência de interação da persona com o produto. Ou seja, eu posso utilizar pesquisa de opinião, emissão de orçamentos, notas fiscais, Google Analytics, entrevistas, cartões de fidelidade, CRM, etc. Ou seja, qualquer tipo de rastreabilidade na interação que eu possa ter, eu posso utilizar isso para validar. Por exemplo, eu posso sim perguntar sobre a opinião das pessoas sobre o meu produto ou serviço e utilizar isso para validar minhas personas. Eu posso, por exemplo, utilizar os orçamentos enviados para essa persona para determinar, segundo o perfil, dados sociodemográficos, segundo outros dados que eu tenho, qual tem mais predisposição a aceitar o meu orçamento ou que precisa de uma nova proposta de negócio para conseguir aderir ao meu serviço. Eu posso utilizar as notas fiscais também na mesma lógica. Eu posso utilizar Google Analytics para ver, por exemplo, o relacionamento com navegação, com o uso do produto, com a navegação dentro da interface, dá para fazer isso. Posso fazer isso também com entrevista. E uma das grandes ferramentas para isso são os cartões de fidelidade e o CRM, né? Então o cartão de fidelidade ele faz esse registro de tudo que é trabalhado, de tudo que é comprado ou de tudo que desenvolve algum tipo de relacionamento com esse perfil e depois eu posso usar esses dados para gerar inteligência de negócio para entender o meu perfil de público. O CRM é na mesma lógica, a única diferença é que o CRM não necessariamente tem uma troca por benefício, né? O CRM, para quem não conhece, é Customer Management, Relationship Management, né? São sistemas de gestão de relacionamento onde eu consigo, de alguma forma, automatizado ou não, lançar dados sobre a minha experiência de interação com a persona, normalmente no processo de compra ou durante a prestação do serviço ou durante a oferta do produto, abertura de chamados, enfim, no relacionamento com o cliente. Então são experiências bem interessantes aí para a gente trabalhar com o nosso público. Vamos lá para o passo 3, então. O passo 3 ele é uma consequência do passo 2, da interação. Então eu vou aferir esses dados que eu consegui capturar. Eu vou olhar para questões mais quali e quantitativas e vou tentar, do ponto de vista quantitativo, ver se há um índice de correlação entre as variáveis. Por exemplo, gênero, sexo e a compra por determinado produto, né? Ou até idade e preferências com relação a determinado tipo de conteúdo, cargo, enfim, N variáveis ali que eu possa comparar. De forma bem prática aqui, para quem estiver utilizando planilha de Excel, é como se a variável fosse uma coluna e você vai ver se aquela coluna tem relação com alguma outra coluna. Ou seja, normalmente quem escolheu a opção A da primeira coluna costuma escolher qual opção da segunda coluna. Se houver um índice de correlação significativo, eu posso começar a construir uma linha de raciocínio em cima das personas. Ou seja, quem gostou mais disso tende a gostar mais daquilo. E eu posso construir o meu estereótipo em cima disso, relacionando eventos, relacionando variáveis e tentando estabelecer causa entre essas variáveis, né? Eu também posso criar agrupamentos por características e comportamentos, né? Então, por características, eu vou agrupar dados sociodemográficos e dizer, olha, esses caras aqui formam um grupo. Ou por comportamento, pessoas que, apesar de terem características completamente distintas do ponto de vista sociodemográfico, mas que se comportam de forma similar, que têm os mesmos desejos, os mesmos anseios, as mesmas dores, os mesmos ganhos e o mesmo interesse, por exemplo, por conteúdo, né? Isso ocorre nessa terceira etapa, que é a etapa de aferição. Vamos agora para a quarta etapa, que diz respeito aos ajustes quando você fez essa aferição. Então, pessoal, falando um pouco sobre os ajustes, né? A ideia dos ajustes, essa é a questão, o ponto-chave do processo de otimização de personas, né? É por isso que ele está aí mais no meio do processo. Eu idealizei, gerei uma interface para interação,
seja um site, um produto ou alguma forma de interação através do serviço, que eu consegui capturar dados, eu posso aferir esses dados, que é a etapa 3, e depois que eu entender se existe determinada correlação, se existe de fato uma dor que é mais acentuada para um perfil de público, para um estereótipo padrão, eu preciso ajustar. Eu preciso ajustar essas minhas personas. É isso que as pessoas não fazem. Então, eu vou ajustar a persona idealizada de acordo com perfis reais que interagiram, né, com a minha empresa, o meu produto ou o meu serviço. Por meio de conteúdo, oferta, produto, navegação, enfim, o que tiver acontecido ali em relação à minha oferta, que eu possa capturar dados e analisar. Então, após referir, também é possível ajustar a forma de interação de acordo com essas características sociodemográficas, com essas preferências e com esses comportamentos. A máxima para que isso seja trabalhado é a seguinte: o importante é você fazer uma pergunta. A forma e o canal de interação estão de acordo com a persona idealizada? Se sim, legal, mantenha como está. Mas se não tiver, é hora de fazer ajustes. É hora de começar a trabalhar e olhar para esse dado e ver de que forma que eu posso ajustar essa persona para ela ficar mais alinhada com o trabalho que eu venho fazendo no meu público. Eu acabo, às vezes, descobrindo novos públicos. Aí, conforme esse trabalho de ajuste vai criando um ajuste fino, eu vou cada vez conhecendo um pouco mais o meu público, eu consigo entrar num nível, inclusive, do passo 5, que é o nível de predileção. A predileção, o que seria? A partir dos resultados aferidos e da melhora sistemática das personas, por meio desses ajustes, eu consigo identificar e até gerar hipóteses de comportamento desse público. Ou seja, com base no que os pares deles, estereótipos parecidos ao dele, compraram e adquiriram e interagiram no espaço, na minha interface ou no meu produto e serviço, eu consigo pressupor um novo produto, uma nova modalidade de receita, uma nova oferta que vai chamar a atenção desses pares, né? Então, isso é a predição. Eu consigo idealizar mesmo antes de ele me contar, né? E aí, a partir disso, a gente entra no passo 6. O passo 6 diz respeito à prescrição. Ou seja, se eu consigo me antecipar e saber qual é o problema, qual é a dor desse cara, mesmo antes de ele me contar, eu consigo prescrever a receita, eu consigo prescrever o remédio, né? Então, a prescrição permite que a organização se antecipe, oferecendo algo que o usuário tenha maior inclinação e interesse com base nas escolhas anteriores. A única coisa é que se deve ficar atento para ver se essas preferências e esses comportamentos não mudam ao longo do tempo, né? Então a gente aí, de 5 em 5 anos, tem mudado quase que radicalmente os nossos hábitos de consumo, né? Se você olhar para 5 anos atrás, você provavelmente não utilizava Uber, você provavelmente não utilizava 99 táxis, você provavelmente não pagava suas contas através de um aplicativo na internet e N outras coisas que eu posso falar só única e exclusivamente em relação ao smartphone. Imagina se a gente olhar para todo o espectro de consumo, né? São todos esses fatos que podem nos levar a entender melhor o público. Mas sim, deve-se ficar atento a essas variações de comportamento. Especialmente pessoas que trabalham com um público adolescente, com crianças que elas mudam de perfil, mudam de comportamento, amadurecem de forma muito mais rápida. Então, basicamente, esses 6 passos aí constroem esse framework para validação de personas. Eu disponibilizo um material para download para vocês conhecerem e terem um olhar rápido sobre esses cuidados que eu acabei de falar para vocês ao se criar personas. E também agora a gente vai entrar na fase de apresentação do case para que vocês entendam como isso funciona na prática, né? Vai ser o próximo vídeo.